Fala, galera, começando com vocês aqui, mais um Corintiano Pod. Porra, hoje especial pra caramba. Vamos falar de arquibancada, de Corinthians, de clube social. A história desse cara aqui é gigantesca. Quase 800 jogos já aí no currículo. 800? São exatos 743 jogos. 700 é muito jogo, é muito tempo, é muita energia que o cara colocou. Cara, que admiração por esse cara aqui, pela caminhada dele, que é honesta, uma caminhada acima de tudo, um corintianismo ali na raiz mesmo, raiz. Obrigado pela presença aqui, meu amigo Anderson. Um prazer enorme estar com você nesse bate-papo aqui de muito Corinthians que a gente vai falar. Claro, é uma honra estar aqui contigo. Obrigado. Para falar de Corinthians, que é uma coisa prazerosa para todos nós, né? Uhum. Porque cada corintiano tem uma história legal para contar, Isso, independente de quem seja. Se ele só acompanha pela TV, se escuta só pelo radinho. Mas sempre tem algo a nos acrescentar, a nos mostrar. Eu acho que isso é importante. Quando falar de Corinthians é uma coisa prazerosa, é uma coisa que nos enaltece, que nós somos 38 milhões, então cada um deles tem uma história muito bacana para contar. E muita gente não entende a nossa devoção, né, cara? Exatamente. Nosso amor caminhado, tanto que a gente sofre e também pula de alegria com isso. Exatamente. Né, quando você está numa arquibancada, vamos falar da Arena, por exemplo, lá cabe 48 mil, mas são 48 mil histórias diferentes. Uhum. E são 48 mil pessoas iguais lá. Você não quer saber se o cara é rico, se é pobre, qual profissão que ele tem. Quando sai o gol, você abraça o primeiro que você vê. Sem perguntar de onde que ele é, o que ele faz. Exatamente. Ele se torna seu amigo ali, seu igual naquele momento. E o corintiano ele tem um sentimento de irmandade que isso não existe em lugar nenhum. Você vai passar na rua com uma camisa do Corinthians, que o cara vai falar, vai Corinthians. Aconteceu comigo hoje. De moto vindo pra cá, dois molequinhos. Eu tava com camisa e tal, vindo, ai, Corinthians! A buzinadinha aconteceu hoje. Então é uma identificação mútua, porque isso torna a gente realmente, como falo, uma nação. Uhum. Uma nação é quando você tem uma identificação ideológica, uma identificação plena um com o outro. Então não somos um clube de futebol em si, nós somos uma nação dentro de um país vinculado a um clube de futebol. Cara, e daí minha admiração por você, que eu vou pedir pra você contar a sua história. Claro. Porque você respira a parada. Eu até fico pensando, mano, acho que eu só gosto. Porque esse aí, putz, grilo, é jogo de basquete, vai no futsal e todo dia no clube, aqui e ali. Eu falo, mano, como é que é, cara? Como começou sua história? Como você nasceu corintiano e daí vai? Cara, eu vim, por exemplo, meu pai é santista. Meu pai hoje tem 73 anos e tudo que ele viu foi vinculado ao Pelé, Pepe, Coutinho. E achou que o filho dele ia se tornar santista também, vamos dizer assim. Mas acho que o que me despertou esse amor, esse carinho que eu tenho por esse clube, acho que foi o Birubiru. Caramba! Eu vou explicar o porquê. Eu tinha o quê? Uns 5, 6 anos, mas eu sabia que o Corinthians estava jogando por causa do Birubiru. Por questões óbvias, né? Do cabelinho e tal. Então você sabia que o Corinthians estava jogando lá e tal. E o Birubiru estava jogando e aquilo me prendia a atenção. E quando você tem essa identificação, a gente sabe como que é isso. Nada muda. Você praticamente forma uma opinião. E você, não, E a partir dali você começa a acompanhar, você começa a gostar e começa a ouvir o hino, aí você começa a ver mais jogos, aí você alimenta um sonho de criança, que qual toda criança, quando é torcedora, que ela quer? É ir num estádio, e depende de qual seja. Uhum. E enchi o saco do meu pai, eu quero ir pro jogo. Não. Aí teve um dia que ele falou assim, ó, é o seguinte, eu vou te levar no jogo, mas você vai ter que tirar as melhores notas possíveis. Aí vai assim, caramba, tá. Eu era na época eu tinha todo orgulho, não sei se hoje tem, mas eu tinha que entregar o boletim lá assinado, lá, o diretor assinava o boletim com as notas lá, português, matemática, azul, sociais. Nota isso. Tá azul. Estava lá A e B, cada semestre. Aí passei de ano, tal, não falei nada, entregava o boletim todo de cada 2 meses pro meu pai, era todo orgulhoso. Assim, um dia essa hora vai chegar. Até que um dia, isso foi em 1990, até que um dia, meu pai sempre foi motorista de ônibus, trabalhava
Lembro até a linha que ele fazia na época, ele fazia o Parque Maria Domitila, Praça Ramos, até a Carmelita tá risada que só falam isso. Lá em Pirituba. Aí acho que ele tirou uma folga na semana, ficou o dia inteiro fora e foi comprar esse ingresso, acho que na porta do Morumbi ou do Pacaembu. Ele comprou o ingresso da final de 90, último jogo. Caramba, então você vai me falar que o seu primeiro o jogo 01 foi 16 de dezembro de 1990. Na final já. Corinthians 1, São Paulo 0, gol de Tupanzinho. A cabeça fez... Não, mas... Porque na minha cabeça eu ia pra um jogo aleatório no outro ano, vai. Por exemplo, vai um Corinthians Mojimirim, um Corinthians de União São João. Tipo, você não... O que eu queria era ir pro jogo. Aí meu pai chegou lá, tinha uns envelopes antigos que tinha umas beiradas verde e amarelo assim, aí colocou esses ingressos dentro. Aí chegou por volta de umas 9h30, 10 horas da noite, não sei que era à noite assim. Ele me entregou esse envelope e tirei aqueles 2 ingressos. Pena que eu não trouxe ele hoje. Tirou esses dois... Tirou esses 2 ingressos, eu olhei lá, tava lá Corinthians São Paulo, arquibancada tal, não sei quantos cruzeiros. Até o dia do jogo, eu colocava esse envelope debaixo do travesseiro pra ter certeza que ninguém ia pegar, que não ia sumir de jeito nenhum. Aí chegou o dia. Aí uma outra coisa que eu tenho um amor por conta do Corinthians é o caso do Snoopy. Porque eu não tinha camisa do Corinthians. Sabe como que eu fui pro jogo? Eu lembro até hoje. Era uma camisetinha do Snoopy chutando uma bola, uma bermuda da escola, que eu estudava na escola em Anguera, na Lapa, uma conguinha. E fui. Aí quando você já começa tudo vira uma novidade, porque quando você olha, você vê aquela multidão no ônibus. Você vai caminhando lá tal, aí você chega lá, quando você sobe a rampa e você dá de cara com aquela imensidão, você, uau. É um choque, tipo, caramba, eu tô aqui. Cara, e eu tenho uma boa lembrança disso, eu tenho uma boa memória pra isso. E eu lembro que eu tava na mão do meu pai assim, e eu olhava aquilo ali, eu não sabia o que eu tava... Falei assim, será que é isso mesmo? Porque eu não tava encarando aquilo como uma final, eu tava encarando como se fosse um sonho, um jogo que eu queria ver. Aí quando saiu o gol do Tupanzinho assim, e tipo, aquilo foi uma explosão interna, você vê todo mundo se abraçando, um cara me pegando no colo, quase me jogou pro alto. E a partir dali começa a contar aquela história. Aí no outro ano, o jogo 02 foi no Canindé, num jogo da Euroamérica, torneio Euroamérica contra o Hamburgo. E assim vai. Aí do 01 até o 7-4-3, que foi esse último agora. Caramba, então primeiro jogo logo numa final. Foi logo numa final. Um jogo tão importante, um título tão importante pro Corinthians, né? Primeiro Campeonato Brasileiro. E toda vez que eu entro no Memorial e vejo essa taça, eu tenho um carinho muito grande por ela. Porque vem toda aquela memória afetiva daquela época, de quando se matava. Aí depois aí você começa... Você já fica mais experiente, já começa a pedir pro seu pai leva. Aí, até o ponto de chegar... Aí depois chega numa outra história que meu pai me pegou cabulando a aula pela TV. Pela TV? Putz, você tava no jogo... Você tá brincando. Foi isso. Aí você apareceu... Foi. Isso aí foi na final da Copa Bandeirantes, não sei se você lembra, em 94. Tinha um torneio que dava vaga pra Copa do Brasil. Pegava os 5 primeiros da Série A1, os 2 da A2 e um da A3. Exatamente. O primeiro jogo foi 6-3. Esse jogo foi uma terça-feira, 4 horas da tarde. Terça-feira? Eu estudava à tarde. O único ano que fui estudar à tarde foi logo nesse dia. Aí eu cabulei a aula, deu tudo certo, não aconteceu nada. Assim, vamos aí chegar pros amiguinhos da escola, vamos pro segundo jogo? Bora, vamos. E era aquele período que você chegava, era espontâneo. Por exemplo, nós poderíamos sair aqui, você, vamos pro jogo? Vamos, e você comprava na hora. Aí no segundo jogo, eu falei assim, vamos. Levei o material da escola, deixei na casa do amiguinho. E eu já sabia, porque meu pai era motorista de ônibus, eu já sabia já me virar com andar de ônibus. Então, tranquilo. Ó, a gente vai fazer isso, tal. E como eu era mais experiente, vamos pegar isso, vamos pegar o Jardim Colombo, vamos chegar lá assim, assado. E a camisetinha do Corinthians. Chegando lá, tudo tranquilo. Aí o Santos faz 1-0. Gol... Eu não vou lembrar o gol do Santos, mas quem empatou o jogo foi o Gralac de falta. Em casa tem até um quadro do Gralac com o Marcelinho. Cara disso. Até
aí, tranquilo, campeão, voltei todo feliz, cheguei lá, coloco a mochila louco pra jantar. Aí meu pai sentado no sofá, nunca vou esquecer. Sentado no sofá, filho, só uma pergunta, você foi pra escola? Não, pai, fui. Tive, menti ainda, aula de história, tive aula de não sei o que e tal. Você tem certeza que você foi pra escola? Minha mãe olhando lá da beira da cozinha. Você tem certeza que você foi pra escola? Não, pai, tenho. Engraçado, porque eu vi você fulano, perto do painel da Brahma, no jogo tal. O que você tava fazendo lá? Aí não passava uma agulha. Aí meu pai não me bateu, não falou nada. Falou assim, ó, esse ano você não vai pra jogo nenhum. Era melhor ter batido, cara. E assim, não. E de lá pra cá, eu nunca mais menti pra ele. Porque aquilo acho que doeu mais pra mim. Por exemplo, foi um castigo, porque é uma coisa que eu sempre gostei de fazer de criança. Uma coisa é você se arrumar, seu pai falar assim, vamos pro jogo? Vamos. Aí passou um período, tinha a época Eu morei muito tempo na Vila Mangaló, ali em Pirituba. E tinha o pai do Donelli, o pai do Eduardo, não sei se você conhece. Ah, do goleiro? Isso, o vô dele. Caramba. Ele tinha uma perua, ele pegava a molecada pra gente ir pro jogo. Ele passava lá, vou levar seu filho pro jogo lá, tal. E tinha que avisar o pai, se não avisasse, você não ia. Tinha todo esse... O seu Evandro também, também tá lá sempre lá com o pessoal do Hidrante quando a gente tem churrasco lá. Que legal. Na região de Pirituba, tem o pessoal de Pirituba, que hoje ainda enaltece. Esses dias, conversei com o diretor cultural, eles fizeram a inauguração de um espaço lá e levamos as 2 taças do Mundial lá para fortalecer o pessoal lá. Que legal. Então, minha vida toda é vinculada ao clube. Já tive oportunidade, por exemplo, de jogar no Palmeiras, porque eu era goleiro do campeonato escolar. Então, modéstia à parte na época, era muito bom. Era campeão regional, depois ia pro Metropolitano, disputei Copa da NAP. E aí tinha um olheiro do Palmeiras que o cara ficou enchendo o saco da professora e falou, nos porcos eu não jogo. Aí falou com a diretora falou com meu pai foi lá. Eu lembro até hoje, estava sentado aqui, meu pai aqui, o seu Antônio, que era o diretor da escola aqui, o responsável do Palmeiras, e a professora Vera aqui. Ele explicando, falando como funciona, quer ganhar bolsa, não sei o quê. Aí meu pai falou o seguinte, olha, eu autorizo, não tem problema, se ele quiser... Só que é o seguinte, se ele quiser, ele vai. Se ele não quiser, eu não faço nada. Aí foi na hora que o rapaz fez a pergunta, falou, você não quer jogar no Palmeiras, assim? Você vai ter que... Não, nos porcos eu não jogo. Lá não. Se eu ia virar alguma coisa, eu não sei. Se eu ia ser alguma coisa, eu não sei. Mas lá, jamais. Então, é uma paixão, uma fidelidade, né? Que a gente tem, não é no toa que nós estamos... legal. Nós temos a alcunha de ser fiel. Isso, Eu não... Jamais me ver usando verde. Até brinco com as pessoas que eu falo que se eu tivesse olho verde, eu ia usar a lente pro resto da vida. Pra não mostrar que é verde. Você tem uma ideia. Então a gente começa com isso, assim. Desde criança, adolescência, adulta. Aí você pensa numa fase, vai ter uma hora que vai parar. Aí parece que piora. Aí você vai continuando indo. Uma hora vai cegar. Não, exatamente. Só piorou. Ai, caramba, mano. Essa é boa. E aí, você então morava em Pirituba? Isso. Em Pirituba. Na Vila Mangaló. E aí você começou a frequentar o clube também já? O clube, depois de velho, vamos dizer assim. Primeiro clube... começou as organizadas. Isso. Entrei no Gaviões em 1995, depois de Ribeirão Preto. Antes disso... Eu enchi meu saco, porque quando saiu as finais, não sei se pouca gente lembra, mas os estádios estavam interditados na época, os estádios da capital. Tanto o Pacaembu e tanto o Morumbi, pelo Contru. E a solução dos jogos, ou ia jogar em São José do Rio Preto, ou em Limeira, ou em Ribeirão Preto. E com isso, aí, quando saiu as finais, Corinthians e Palmeiras, eu falei assim, pai, eu quero ir. Aí uma hora que você pensa que Ribeirão Preto é na Lapa? Onde você pensa que isso é? Aí, mas você não tem algum pai de amiguinho lá que quer ir, que te leva lá e tal? Eu falei assim, não, os caras falam um negócio de Gaviões aí e tal. Que a gente vê lá e tal. Meu pai me levou lá na porta. Aí o Dentinho,
O Dentinho chegou lá no meu pai. Você não tinha ido lá ainda? Não, nunca tinha ido no Gaviões. Caramba. A primeira vez que foi também, então, nos Gaviões já foi pra ir numa final. Não, escuta, aí você vai dar risada. Aí meu pai chegou lá, o que é o responsável aqui e tal. Aí o Dentinho, não, o síndico, não, sou eu, tal. Sou um dos responsáveis aqui da entidade. Não, porque meu filho quer os jogos, esse jogo da final aí, tal. Como que faz, como que paga, como funciona? Aí o Dentinho, não. Fala o seguinte, ele vai, mas o senhor não precisa pagar não, porque o senhor trazendo o seu filho aqui, na porta, isso aqui já é uma grande valia para nós. Porque antigamente a torcida organizada é muito mais marginalizada do que hoje. Sim. Não, vai com a gente. Aí o Dentinho já começou a ler toda a ladainha. Ó, você não vai pro fundo do busão, você vai ficar do meu lado, você vai ficar aqui na frente. E na hora que você precisar fazer xixi, esse negócio, você vai mirar o negócio lá, mirar pra mulher pra você não tomar um pau, assim vai. E fomos. Primeiro jogo. Que o Roberto Carlos perdeu um pênalti. Fomos pra esse jogo. Aí já fiquei empolgado pra ir pro segundo. Não, o segundo tem que ir. Aí o Dentinho, não, você vai pro segundo jogo, mas seu pai vai te trazer, tal. Como não tinha, como fala, não é igual hoje celular, WhatsApp, você manda mensagem. Não, você tinha que combinar. Se o horário era tal. Não tinha mais como ficar... Exato. Segundo jogo, aí passaram-se um tempo, alguns dias eu fui lá no Gaviões e me associei. Então, tenho 28 anos de torcida organizada. Que legal. Não me considero monstrão, não me considero velha guarda, não me considero nada disso. Mas eu tenho um tempinho lá. E quando você começa... Eu frequentei mais a torcida do que o clube em si. Então, é que nem eu falo lá dentro do clube, que eu sou oriundo de torcida. Quando eu falo torcida, não é só torcida organizada. Vim oriundo de ser torcedor. E você tem uma mente quando você é torcedor. E quando você está dentro do clube, você começa a abrir mais um leque de situações. Opa, não é bem assim que eu pensava. Eu reclamava disso, mas por que eu reclamava disso? Mas isso, bem, fulano realmente tem razão. Então a gente fica nesse equilíbrio. Então a gente tem de um lado, porque fica colocando, parece que tem duas barreiras, né? Esse microfone divide, tá o lado da torcida e o lado do clube. E eles não se comunicam, eles não conversam. E a gente tenta fazer esse meio campo para que eles se entendam. Porque muita gente acha que no clube só tem playboy, isso não é bem assim. E como todo mundo acha, porque na torcida só tem isso, aquilo, outro... Também não é. E também não é assim. Ambos os lados têm trabalhadores, ambos os lados têm pessoas que querem o melhor para o clube, querem o melhor para o Corinthians. E ambos têm defeitos. Ambos têm defeitos. É isso. E dentro dessas diferenças, todos querem o bem do Corinthians, que é o mais importante. E nesse quesito, a gente tenta fazer esse, como eu volto a falar, aquele meio campo. De mostrar, olha, o clube não é assim que você está falando. Tal coisa que você está reclamando não é assim. A gente passa todo um sistema. Na torcida a mesma coisa. Não é que você está pensando. Não é, torcida no setor norte não é só briga. Não tem vagabundo lá. Tem trabalhador. Tem gente que quer o bem do clube. Que tem hora que vende o almoço para comprar ingresso. E se tiver janta, o cara tem aquele momento. Então... Para mim, isso é um ambiente fantástico. Então, você estava lá de Coringão louco, que se organizava com uma rapaziada para ir para o estádio, depois começou a frequentar a torcida organizada. Até quando você ficou mais ativo lá, ou ainda é bem ativo na torcida? Na torcida tem uns anos, depois da pandemia, deu uma brecada. Deu uma segurada, vamos dizer assim. Mas ia muito lá. Já ajudei muitas questões. Na campanha do Digão, o Digão e ali na época eu trabalhei muito ativo. Foi muito ativo. E ganhamos e foi uma ótima gestão, para falar a verdade. Tem pessoas muito boas lá. Procura ajudar o social, o Gaviões, alguma coisa ou outra, de quebrada, de fortalecer alguém com ingresso, que falta alguma coisa ou outra. A gente tenta ajudar da melhor maneira possível. E aí, quando que você começou a frequentar o clube? Porque... de Pirituba para o clube também não é tão perto, né? O clube vem mais mais de uns 10 anos para cá, de 2011, 2012 para cá. Então eu já tinha 30 anos já. Foi que começou a abrir a oportunidade, foi quando eu conheci o Donato. O Donato era do Cultural. E eu sempre fui um cara estudioso do Corinthians, né? Eu sempre procurei ler livros, revistas, reportagens. Que antigamente, antes da era da internet, sua fonte de pesquisa era a leitura.
E começou, o Donato fomentava muitos eventos referentes a jogos do passado, times do passado lá no teatro, e eu começava a frequentar. Que legal, cara. Eu não sabia disso. Começava a frequentar e começava, opa, peraí. E você começa conhecendo alguém do clube, você vai começando e fala assim, não, aqui eu... É legal também. É legal também. Aí você começa já a se ambientar com esse universo. Porque eu posso falar que quem abriu as portas do clube para mim ter uma mente mais aberta, foi o Donato. E eu sou muito grato a ele. Dentro da minha chapa é o que eu mais conheço há mais tempo. Que legal. Da chapa que eu faço parte do clube também. Aí começou a se envolver mais no clube, entender um pouco melhor também. Isso. Porque eu também, quando eu frequentava muito a torcida organizada, eu era aqui também radical pra caramba, tudo. E depois você começa a frequentar o clube, começa a entender muito mais coisa, né? Exatamente. Aí você começa a linkar tanto a torcida quanto o clube e o clube com a torcida. Que ambos são importantes. Se hoje o que o Corinthians é uma nação de quase 38 milhões de pessoas, porque a torcida fez isso. É gigante isso, né, cara? E essa identificação que o corintiano tem com o outro, ela é muito forte. Porque eu tenho uma frase que eu coloco na cabeça que Coringão ajuda Coringão, não importa quem seja. É verdade. Você fala assim, eu preciso aqui. Não, se é Coringão, vamos. Preciso de ingresso, peraí que... Não tem, não vai com o meu. O meu depois eu acho, mas o importante é você estar lá. Sua voz está lá. Teve um Corinthians Inter que eu fiz isso. O cara tava lá pra entrar e não tinha ingresso, não sei o quê. Puta, eu dei o meu pra ele. E fui pra Guaianazes num churrasco. Falei, mano, vai lá, deixa que eu me viro aqui. Aqui eu tô no quintal de casa, eu me viro aqui, vai lá. Porque o cara também tava vindo de longe. Tinha pego aí 3, 4 horas de estrada, tava ele e o pai dele, só um ingresso deu certo, o outro não cantou. Esses dias, por exemplo, foi quando eu fui buscar os ingressos femininos na arena. Era bem de manhã, chegou tinha um jogo à tarde na arena, eu não vou lembrar qual. Tinham 3 pessoas que tinham acabado de chegar de Roraima. Tá do lado. De Roraima. Tinha acabado de chegar de Roraima, aí eu tava saindo com o carro e fui pegar a cota de... Peguei essas cotas de ingresso que eu pego lá pra entregar pras torcidas. E eu, mano, onde é a bilheteria? Eu falei, mano, o Corinthians não tem bilheteria, esses jogos não há bilheteria. Mano, como que eu vou arrumar ingresso, tal. Falei assim, olha... Aí do nada, como eu estou como assessor lá do clube, aí eu falei assim, olha, vou entrar no meu cadastro, mas o valor é esse. Eu peguei lá e o cara ficou com medo. Falei assim, não, fica tranquilo, ninguém... Me passa seu WhatsApp aí primeiro. Aí dei um oi pra ele, vou comprar aqui, vou mandar a chave Pix pra você aqui. Ele pagou, falou, os 3 ingressos estão aí, você não precisa nem imprimir. Você vai lá, pega o QR Code e passa na catraca. Aí eu estava em ação com a responsabilidade social, encontrei com ele lá, o cara me abraçou, me beijava o solo, queria tirar foto, porque... Olha, que emoção, o que eu falo pras pessoas, assim... Os torcedores em si, pra gente é uma coisa normal. Por mais que seja uma emoção diferente, mas é uma coisa rotineira. E eu penso que um dia nós já fomos crianças e entramos a primeira vez no estádio de futebol. Perfeito. Então, essa é a visão que eles têm hoje, quando entram, olha a arena. E a última experiência que eu tive nessa visão foi a primeira vez que eu fui no Maracanã. Por exemplo, a primeira vez que eu pisei no Maracanã, vi aquele estádio enorme. Não fui no antigo, mas fui no novo, 2015. O último jogo do Guerreiro. Certo. Fluminense 0x0. Que ele perdeu um gol aí no final do jogo. Eu entrei no Maracanã e fiquei, uau, que é isso? Olha o tamanho disso, dá 2 arenas. Porque era um sonho de criança também que conhecer o Maracanã. Porque estádio de Copa, final de Copa. Os melhores jogos, os grandes jogos do Corinthians foram lá, tipo Invasão, Mundial de 2000, e assim sucessivamente. Falei assim, uau, eu estou no Maracanã. Falei assim, caramba... Eu fiquei uns 15 minutos assim, só viajando. Cara, mas o Maracanã é maravilhoso, porque toda vez que eu vou pra lá, eu tenho a sensação, cara, eu tô no Maracanã. Eu acho muito legal. A energia de lá também. A primeira vez que eu fui foi no Mundial de 2000. Fui outras vezes e é sempre muito legal estar lá. Não, Mundial de 2000, eu fui em todos os jogos do Morumbi, mas meu pai não deixou eu ir no Maracanã. Caramba. Mas os 3 primeiros jogos contra o Real Madrid, o primeiro foi Al Nassr, Raja, Real Madrid e depois o Raja. Não, minto, o Raja, Real Madrid e Al Nassr. Eu fui nos 3. Aí chegou na final, quero ir. Não, você não vai. E não fui. E vi pela TV mesmo. Caramba. E já tinha ido para um monte de jogo fora, mas esse aí não... Não, jogo fora, mais interior. Fora do estado, não. Fora do estado, até aquele momento, não. Entendi.
Entendi. Aí ele não falou, não e não. Mas o Maracanã é gostoso pra caramba. O Maracanã eu acho fantástico. Fui agora, até brinco, nós andamos de viatura. Viatura? Vocês foram presos? Esse jogo que nós tomamos o gol do Léo Pereira no final, machucado. Não, porque eu precisava entregar um livro pro diretor. Até vou mandar um abraço lá pro Dr. Giniton. Precisava entregar uma camiseta autografada do Basílio. Ele era mega fã, corintianaço, mega fã do Basílio. Ele é diretor-geral da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Caramba. Aí ele estava falando com um delegado lá, que é o doutor João Carlos. Ele chegou pra mim, Anderson, fica tranquilo. Você vai deixar o carro aqui na delegacia, tem uma viatura específica aqui pra você. Tava eu, o Thiago, da Vila Madalena. Tava o Bruninho lá da Lapa. Vocês foram de viatura pro estádio. E o Bisnaga de Pirituba. Todo mundo aí olhando. deixamos o carro da delegacia, almoçamos, né? E chegou, tava a viatura lá, enorme, uma picape enorme lá. Aí o Bisna segurou o negócio, mas esse colete aqui é pesado, que não sei o que. Aí entramos no Maracanã, demos uma volta. Falei assim, mano, eu não acredito que eu tô chegando num estádio de viatura. Aí tem uma hora que nós precisamos trocar os vouchers pelos ingressos. Aí o delegado falou assim, não, deixa que eu resolvo isso aqui, deixa comigo. Tal. Foi lá, trouxe os ingressos, pode ir lá. Depois eu vou precisar que você só faça aquela formalização para entregar a camisa pro nosso diretor, tal. Tá, tranquilo. Ele me buscou onde eu tava, me levou pro camarote no Maracanã. Eu posso falar que já fui no camarote lá. Entrei no camarote lá cheio de flamenguista. Aí o cara é coringão, mas... Você tava com a camisa do Corinthians? Tava, eu tive que tirar. Eu tava com a camisa vermelha por baixo, aí passei no meio dos caras. Aí cheguei lá, tal. Fiquei o final do primeiro tempo com ele lá. Falei, preciso voltar lá, tal. Não, tranquilo, vamos atravessar. Na volta, a mesma coisa. Ninguém entendendo nada porque a gente tava entrando na viatura. Tinha gente mandando mensagem. Ô, Araújo, você foi preso? Não, alguma? Não, tô indo embora só. Caramba. Pegou a gente, levou até a delegacia, pegamos o carro e foi embora. Caramba, mano. Aí tive a honra de trazer o Dr. Giniton pra cá, com a família, tudo, e assistir um jogo contra o Cuiabá aqui conosco. Então, carioca ele? Ele é da região de Ribeirão Preto. Mas ele passou em concurso, foi lá. Aliás, ele é responsável, até foi o delegado responsável pelo caso da Marielle lá no Rio. Caramba. Tem um livro, tudo, que conta tudo isso. Então ele... Aí, toda vez lá, assim, se fala de vez em quando no celular, pega uma amizade muito legal. Ele falou, quando você quiser vir aqui pro Rio, já sabe. Tá tudo vai de viatura pro jogo. Vai de viatura pro jogo. Caramba. Vamos saber com quem. O próximo no Maracanã eu já vou correr. Isso que é um perrengue do caramba toda vez que eu vou, mano. Tá louco? O ano passado na Libertadores foi um perreio. Nós fechamos um ônibus. Não sei se você lembra disso. Nós fechamos um ônibus, 46 lugares. Enchi o saco do Charles junto com a Aline para liberar 46 ingressos. Conseguimos 46 ingressos, vamos pagar o ônibus, isso. O pessoal é tanto, fomos. Passando pela primeira barreira, passando pela segunda, o ônibus indo à revelia. Sem escolta, sem diacho nenhum. Chegou na penúltima curva, na hora que precisava, porque tudo tem uma burocracia. Você tem que falar, tava falando com o major tal, com não sei o quê, tá autorizado, tal. Aí veio a pedrada no para-brisa. Tomei um susto do caramba. Aí você conversa com... Aí teve até uma história aí que falaram que eu abandonei 3 pessoas lá na porta do estádio, mas enfim. Pode explicar se quiser. Aí entramos. Eu olhei aquele negócio aqui. Aí quando cheguei lá, aquele choro. Aí encontrei com o doutor Herói. O que aconteceu? Aconteceu isso. Não era pra ter acontecido isso, não sei o que, tal. Aí, felizmente, o resultado não ajudou, né? Acabamos perdendo a Libertadores. Foi. Aí repetimos isso de novo na final da Copa do Brasil, só que com van. Não ganhamos, mas a experiência vale a pena. É legal você fazer esse tipo de coisa. Eu fui nos 2 também. Nesses 2, mesmo que tinha perdido aqui de 2-0 o primeiro jogo. Eu lembro que a diretoria do Flamengo, né, foi meio sacana, colocou o ingresso a R$400. Aí o Duílio foi lá e bancou, falou assim, vocês vão pagar 100 e foi 120 por aí, né? Por aí, eu também não lembro. Ele subsidiou o resto, a maior parte, vocês vão pagar Acho isso aqui. Acho que foi 120, Vocês vão pro jogo, o ator fiel vai estar lá. E meteram 400 na arena também, na ida. Mas o pessoal faz muito isso quando é Corinthians, né, cara? Putz. É porque o torcedor é que nem eu falo. No Campeonato Paulista é um absurdo o que é feito. Sabe o que acontece? Por exemplo, um jogo em Novo Horizonte.
Não, Novo Horizonte dá umas 6, 7 horas de lá para cá e daqui para lá. Aquele torcedor não tem a chance de estar aqui. O que a diretoria local faz? Aquilo vira o evento da cidade. Sim. Aquilo é como se tivesse um grande show no local. Então o que eles fazem? R$200, porque eu sei que os caras vão. R$300, porque eu sei que os caras vão. Por isso que, sabe, eu acho que dos poucos clubes que não esfolam tanto, acho que é o América Mineiro. Porque uma hora é 60, uma hora é 80, uma hora é 50, nunca chega a 100. Eu fui pra lá agora, na Copa do Brasil. Nós nos encontramos lá. Acho que foi o quê? 70 conto, acho. 70... R$70. Foi, né? Eu já falei assim, fase importante Copa do Brasil, os caras vão enfiar a faca. Não. Foi um preço justo, vamos dizer assim, para aquele jogo. Mas então, a questão do ingresso é que eles sabem como nós temos a alcunha de fiel torcida, assim, eles vão. O preço que eu colocar aqui, eles vão. Mas é um absurdo isso. Isso. Agora você vê a experiência da final da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo, os caras colocando ingresso R$700, R$400 pro próprio público. É um absurdo. Sendo que eles classificam o Flamengo, ao meu ver, né? Que não é um clube nacional. Se é um clube popular, você pode colocar um preço absurdo desse para um jogo. O São Paulo, eu estava acompanhando. Tem uma amiga minha, Catarina, que ela vai muito para esses jogos aí. Vai dependendo da importância do jogo, a tabela de preço vai de acordo com a fase do campeonato, período, fase do time. Por exemplo, estão cobrando acho que R$200. Vou dar um valor aproximado para não ser exato. Uma final de Copa do Brasil. Coisa que tem hora que a nossa torcida reclama a questão do preço dos ingressos, mas se você pegar a final da Libertadores de 12, que eu lembro o preço até hoje, foi R$32,50. Aqui no cada verde e amarelo. E o setor norte hoje está em torno de R$35. Sim. Em 11 anos... Não teve correção. O aumento foi de R$3, R$2 por aí. Pouquíssimo. E todo jogo é o mesmo valor. Não importa a fase. Se é um jogo vai contra o América Mineiro, se é um jogo contra a Inter de Limeira, contra o 15 de Piracicaba ou contra o Palmeiras, o valor é o mesmo. Então, eu já acho errado ter essa alteração na Sul. Porque se você não tem na Norte, praticamente é o mesmo setor, só do outro lado do campo, tudo bem que tem a questão da cadeira, né? Mas todo mundo vê o jogo em pé. Podia até tirar as cadeiras de lá. A minha ótica eu também tiraria, por ser também ser um setor popular. Né? E aumenta os lugares. Eu tiraria as cadeiras da e o adversário para de ficar atacando a cadeira na gente, lá quebrando cadeira. Porque eu acho que o nosso estádio não foi programado para ter visitante. Porque ali os caras ficam... Por exemplo, eu fui no estádio agora do Estudiantes de La Plata. É um estádio sensacional, bonito pra caramba. Porém, o setor visitante é um anexo. Só que é um anexo que eu fiquei até com medo de cair lá de cima, porque ele é feito toda uma estrutura de metal. Ele é feito uma estrutura de metal e um filete, como se fosse uma tábua de concreto dessa espessura dessa mesa. Falei assim, pronto, no primeiro poropopó, isso aqui vai cair 20, 30 metros de altura. Que você olha, você vê, porque ele é vazado. É vazado, eu vi, era tipo. Aí a gente olha assim, fala assim, mano, você passou o primeiro poropopó, então já tá. Aí chegou no segundo, ó. Testado de qualidade já tá aqui, ó. Selo de qualidade. Passou o segundo poropopó, testado e aprovado. Cair, a gente não cai mais. Aí o resultado já sabemos o que aconteceu. Aí pôde comemorar no final. Exatamente. Cara. Mas lá, os estádios lá são... Fui no Argentino Júnior, lá que a arquibancada não cabe seu pé direito. Igual lá a Bombonera. Mas eles já estão acostumados com aquilo, né? Porque eles são... Porque, pelo que eu estava acompanhando, estudando lá, o futebol argentino, de uns anos para cá, não tem visitante em nenhum estádio. Ah, é? Exatamente. Só torneio internacional eles têm visitante? Eles são obrigados. A Conmebol obriga a ter visitante. Por isso eu entendi porque tem um anexo do estádio Estudiantes. Não é utilizado. Caramba, não sabia disso. Ele é um anexo bem na quina do escanteio. Caraca, é um improvisadão mesmo, então. Exato. Mas novinho. Que coisa. Você que tem muita experiência de estádio, então, dentro e fora do Brasil, qual foi o pior que você foi, assim, mais difícil de entrar pra ver jogo, tudo complicado? Cara, acho que tem alguns aí, mas o da Ponte Preta lá no Moisés Lucarelli, pelo amor. Antigamente,
Não sei se já foi lá. Já. Tem a linha do trem lá em cima. Ficava uma par de mano escondido lá da torcida adversária, tacando pedra. E a entrada era uma porta igual essa. É como se fosse uma porta pequena da espessura dessa TV, pra você passar aí uma catraca de ônibus. Eu fui em 2015, acho, lá. Eu fui já em 99, 2015 foi no 2x2. 2x2, é. Com o Ricardinho, não. Rodriguinho. O Rodriguinho fez o gol de empate no final, depois foi no 1x1 e nas finais. O último jogo foi a final que eu fui, foi a final de 2017. Que agora também não pode mais lá, né? Não. Hoje o Ministério grande, Público. Hoje o Ministério Público classificou os 4 grandes de São Paulo mais os 2 de Campinas como clássico. Então sempre serão Corinthians e Guarani, Corinthians e Ponte, torcida única. Entendi. Mas o pior estádio pra você entrar, pra mim, é aquele. Mas melhorou bastante, dos anos 2000 pra cá, porque a polícia já fica lá em cima. Mas pra você chegar lá também, você tem uma ideia, o ônibus do Corinthians tem que parar na rua. Porque senão não passa. A torcida lá é... Não, você tem que parar na rua porque não tem garagem pra ônibus lá. O ônibus fica dentro de umas chapas de metal. Caramba, mano. Olha que coisa. Lá é brincadeira. E São Januário. São Januário histórico, né? São Januário. Histórico. Quem já foi pra São Januário sabe como é lá. Eu até brinco lá que acho que quando nasce uma criança lá, ou a criança é Vasco ou é Vasco. Porque acho que não tem torcedor dentro daquela região de São Cristóvão ali, não tem. De outro time, né? Não tem de outro time. Acho que a pessoa que nasce lá já é obrigada a torcer pro Vasco. O pessoal fala que lá é difícil mesmo, né? Tanto pra entrar quanto pra sair. Bom, você já vai pra lá sabendo que só vai assistir o segundo tempo. A vez que eu fui lá foi em 2015. O jogo do título. Do título, 1x1. Boa. Eu lembro que eu tinha pegado o primeiro dia de férias, comprei a primeira passagem que eu vi e fui. Que se dane. Aí foi de carro até lá. Não, fui de avião. Não, mas do... Fui, tinha um taxista. Na época eu trabalhava na Motorola, então eu tinha... Um amigo meu fazia aquela área. Então eu falei assim, tem um taxista amigo meu que é assim, sensado. Aí ele pegou e me deixou num bar lá do tio dele, que era do Vasco, lá perto. Não, Paulista, fica tranquilo, você tá em casa aqui, aqui todo mundo é Vasco, mas ninguém vai te hostilizar aqui não, rapaz, fica tranquilo. Tava tomando uma cerveja com a rapaziada, contando história, conversando, de repente ele me levava. Aí o tio dele me levava na porta lá, me buscava, depois o carro me buscava e levava pro aeroporto. Mas lá você fica meio... Ali não passa uma agulha. Ali é embaçado. Lá não é à toa que a torcida não deixa ir mulher e nem criança. É verdade, é verdade. As caravanas não deixam. Até que me solidarizo com a torcida do Vasco que estão fazendo lá. Tipo, o Ministério Público interditou o estádio do Vasco por interditar, porque achar que aquilo não é... Vamos dizer que é lugar de bandido, vamos falar dessa forma. E não é. Esses dias a torcida do Vasco assistiu o último jogo fora do estádio, colocou 15, 20 mil pra fora e mostrou que não é. Estádio é lugar de povo. Povo tem que estar dentro do estádio. Não fora, é claro. Não, se for uma limitação técnica, de estrutura, alguma coisa, legal, tudo bem, isso é dá natural. pra entender. Ou uma punição. Agora, você apenas tentar higienizar quem frequenta o estádio, não. Isso em qualquer lugar. Né? Porque a história do Vasco é a mais próxima da nossa. Certo. De time popular, de time do povo, Exatamente. O Vasco é o primeiro a aceitar jogador negro, tem o primeiro dirigente negro. Dentro de São Paulo, foi a Ponte Preta, depois o Corinthians. Você vê tão rival, mas uma história tão próxima assim, né? Exatamente. Caramba. E fora do país, assim, qual a maior dificuldade? Cara, fora do país, pra falar a verdade, os jogos que eu fui... Eu realizei um sonho e foi esse ano. Foi contra os Estudiantes e contra o Argentino Júnior. Não tinha ido ver o Corinthians fora. Ah, foi nesses dois. Nesses dois. Qual o pior? O pior... La Plata foi mais tranquilo. Principalmente a polícia local, muito mais receptiva, aceita mais o diálogo, procura te ajudar a amenizar a barreira do idioma, não é tão hostil, principalmente com o torcedor organizado, recebeu muito bem o pessoal. Em Rosário, não. Rosário eu não fui. Rosário não, só tenho... Eu fui em La Plata e fui no Diego Armando Maradona, em Buenos Aires. Ah, então é. E lá? Contra como chama, Argentino Júnior. Lá são várias barreiras. Tem que mostrar o ingresso aqui, aí você não pode entrar com cachecol, você não pode entrar com uma faixa, você não pode entrar Teve bafômetro? Não. Bafômetro, acho que se não me engano, é no Paraguai. Não, em 2012 teve. Teve? Lá em Buenos Aires, lá contra o Boca. Eu vi acontecendo. Não era todo mundo que fazia, mas eles pegavam alguns para fazer. Lá agora em La Plata, você poderia circular na cidade tranquilamente. Uma coisa que eu não entendo nos argentinos é que acho que muita coisa é vinculada ao futebol, na questão do racismo. Eu acho que o racismo está vinculado dentro do universo
de arquibancada e do futebol. Mas quando você anda na cidade, você é muito bem tratado. Não acontece. Você vai... Esses dias eu fui comprar algumas coisas, fui comprar uma réplica de uma taça, tava entrando nas lojas lá, e os caras via você de camisa do Corinthians, o que os caras faziam, colocavam o hino do Corinthians pra tocar. Que da hora, mano. Caramba. A gente entrava assim, caramba, Thiago, os caras querem que a gente gaste aqui mesmo. Porque... Quer agradar mesmo, né? Cacete. Toda loja que você entra, você tá... Eu gosto de andar de Coringão, né? Toda loja que você entra, eles tocavam o hino do Corinthians, lá em Caminito. Aí pegava um chaveirinho outro, né? Tinha muito brasileiro lá. Lá um lugar que eu fiquei encantado, por eu gostar muito dele, foi uma loja específica do Maradona que tem lá. Os caras têm muita devoção por ele, né? Todo lugar que você andar na Argentina, mesmo, você vai ver um outdoor. Agora o Messi tá chegando para ser um apóstolo, no máximo. Mas não vai ser. Não vai ser igual a devoção que eles têm pelo Maradona. Cacete. Você vê painéis na cidade, você vê as pessoas. Né? Maradona lá é maior que qualquer outra pessoa. E tem uma loja só dele. E uma coisa que é muito legal na Argentina, que eu falo isso na experiência que eu tive na Copa do Mundo, que eu fui a alguns jogos. Eles, uruguaios, eles amam futebol. O brasileiro gosta de ganhar. Eles respiram futebol o tempo todo. Tem camisas réplicas da seleção da Argentina, do Boca, do River, enfim, vários clubes iguaizinhos da época. Aqui no Brasil você não encontra esse tipo de coisa. Você não vê uma loja do Pelé, por exemplo, só dele. O brasileiro não é devoto ao Pelé, não é devoto à seleção. Por mais que eu acho que a CBF afasta a seleção do povo. Que é diferente mesmo. Lá não. Lá é muito contrário. Lá os caras, se pudessem trabalhar de terno, gravata, camisa da Argentina, eles trabalhariam. É foda, eles têm um orgulho muito grande com a seleção nacional. E para eles, quando a seleção joga, não adianta você falar. Se você fala Copa, porque aqui no Brasil então você Copa. Não, Copa não. Mundial. Mundial. Assim, Copa é Libertadores para eles. Mundial é uma coisa e Copa é outra. Intercontinental é outra, que uns gostam de dizer que é Mundial. Eles separam muito bem. Não. Campeão de Intercontinental, Mundial não. Mundial é só Argentina. Só Argentina. Só Argentina. E assim vai. E a devoção que eles têm com o Maradona. Tem uma loja lá, tá ele, aquela foto clássica que ele tá com o boné de Cuba, do Fidel, com o charuto, tá bem estampado, um boneco bem grande lá. Você entra lá, você fica maravilhoso. Você quer trazer a loja toda. Caramba. E é todo lugar que você for. Hoje o Messi tá chegando nesse patamar. Mas passar ele nesse quesito vai ser muito difícil. A gente não tem apego assim nem com o ídolo pessoa e nem com a seleção, né, mano? Nenhum nem outro. A seleção pra gente é... Jogo de eliminatória é... Mas isso é histórico. Não adianta a pessoa falar que antigamente... porque... Não, a Copa do Mundo... A cultura do brasileiro é pintar a rua. Aquela comunhão do bairro lá da sua rua. Vamos pegar um dá 10, um dá 5, comprar tinta, pintar a rua. Acabou. Isso acabou. Põe a TV na janela, assiste todo mundo junto. Só pra parar. Mas assim, igual os argentinos, não. Os uruguaios... A minha primeira experiência de Copa foi... A única Copa que eu fui foi as do Brasil. Que eu fui Uruguai e Argentina, Uruguai e Inglaterra, Holanda e Chile e Argentina e Suíça. O que os uruguaios fez na arena, parecia que eu estava em Montevidéu. No outro dia eu fui trabalhar quase com sotaque. Cara. E os caras param, até briga de torcida por causa da seleção. Não tem... Jogo da seleção não tem treta de torcida. Eles param. Você vai conversando com os torcedores, você vai conversando... Não. A Argentina é mais grande que qualquer clube. Aqui a gente coloca o clube na frente da seleção fácil, né? Não, qualquer clube. Porque a seleção ela não tem uma identificação popular. Talvez seja na questão histórica, porque era mistura, porque eram os jogadores de São Paulo e Rio. Antigamente o futebol lá atrás ele era regionalizado. Era São Paulo e Rio. Então você não tinha acesso a Minas Gerais, por exemplo, Rio Grande do Sul. Isso foi mais na década de 60... pra cá. Antigamente, os convocados eram sempre de Rio, São Paulo. Você vê jogador do Bangu disputando Copa. Hoje você não vai ver isso nunca mais. Nunca. Esquece. Por exemplo, o goleiro Carlos... A gente vai ver um jogador que joga no Brasil indo pra Copa, 2 ou 3. Exato. O goleiro Carlos foram pra 3 Copas. 78, 82, ele era goleiro da Ponte Preta. 86, ele foi titular porque era goleiro do Corinthians. Isso você não vai ver mais. É verdade. Sabe? Essa identificação popular. Mudou muito. O futebol no Brasil, na minha visão, na minha ótica, o brasileiro gosta de ganhar. Quando estiver ganhando, legal. Se estiver perdendo, vem crítica.
Comparando o Corinthians com essa coisa de ser popular, você acha que é igual antigamente? Você acha que mudou? Cara... Você acha que ainda é o time do povo? Sim. É. Sim, porque quando você vai em qualquer lugar, qualquer periferia, no mínimo você vê 1, 2 ou 3 bandeiras do Corinthians. E o cara tem orgulho de usar a camisa do Corinthians em qualquer lugar. A gente é o time do povo. Eu falo mais que nós somos o time de todos. Porque, principalmente, quando vem imigrantes pra cá, quando vem refugiados, a primeira coisa que ele se identifica é com o Corinthians. Porque é o time que acolhe. É um time que ele não se enxerga diferente. É um time que mostra pra ele, assim, pô, eu também sou aceito naquele espaço. Tanto, não só no jogo de futebol, na arquibancada, na sociedade. Voltando àquilo que nós conversamos lá atrás. Quando você tá usando uma camisa do Corinthians, o que acontece? A pessoa da rua se identifica, ei, vai Corinthians. Vai Corinthians como se fosse um bom dia. E aí, vai dar tudo certo, sabe? O cara tá com a camisa do Corinthians, ele tá no trânsito, não sei o que, você já vê, não, isso aí deixa passar. Exatamente. Mas isso já tá no inconsciente da gente. Até, por exemplo, eu fui tirar meu RG novo. Você vai dar risada. Fui tirar meu RG novo lá e tal. E você tem que pagar uma taxa. Aí o cara me viu o camisa do Corinthians. Eu gosto de tirar foto do documento, camisa do Corinthians. O cara, quando eu olhar, tá. Você tem a duas. Como se fosse dupla nacionalidade, né? Aí o cara olhou lá e tal. Ô, vai no jogo amanhã? Era contra o Cruzeiro. Não, vou. Todo jogo eu tô lá e tem ação pra fazer. Não, só que eu sou de torcida. Não, eu sou de torcida também. Eu falei assim, eu sou lá... Eu lembro até hoje. Falou, não, sou lá da CIA. Eu falei, então você conhece o Renatão, o Fabinho e tal. Não, eu conheço, tal, que legal, que não sei o quê. E aliás, o Fabinho trabalha aqui também, lá no Poupa Tempo. Eu falei, que legal, tá? Aí viu outro rapaz. Eu falei, fala o seguinte. Você só vai pagar só a taxa do correio, deixa o resto. Vai lá, só tira RG. E foi isso, eu paguei os R$10 do correio, não paguei a taxa de... Porque a questão de só você ser, só pelo fato de ser corintiano. E o cara nunca me viu na vida. É aquilo que o Pulguinha veio e falou. O cara que você nunca viu na vida, não sei o quê, mas tá corintiano, passando a situação ali, o cara é seu irmão, mano. Quando você vai para jogo fora, por exemplo, vamos supor que você vai sozinho. Quando você encontra alguém no aeroporto, você já fez amizade com o cara. Você já tá hospedado com o cara, você já tá bebendo com o cara, você já tá trocando ideia com o cara. América. Eu fui sozinho, pegar o aeroporto, o avião em Congonhas, tinha 2 coringão lá na porta, lá já, e aí, não sei o quê. Os caras, não, mas qual voo que você tá? E o meu tava antes do deles. Não, mas eu espero vocês então, 1 horinha de diferença só. Fica esperando lá, quando vocês descerem, eu já vou estar em tal lugar esperando, a gente já pega o Uber junto e tal, e aí pronto. Já virou um rolê. Você tem uma ideia. Os caras pra cima e pra baixo. Foi contra o América, foi de avião, esse último jogo. Cheguei lá, foi eu, o Thiago, o Rômulo, no mesmo voo. Chega lá, vamos pegar um Uber, pegar uma... E se o Rômulo é taxista, ele não pega Uber nem ferrando. Cara, esse cara é mais rival do que... Não, tem que ser táxi. Não, mais rival que coisa. Uber mais barato. Não, tem que ser táxi. Senão eu tô indo contra a minha classe, meu irmão. Fazer beleza. Aí conheci um rapaz lá. Falei assim, você tá aí sozinho? Não, vem pra cá. Vamos rachar o táxi aqui e tal. O cara fez um preço do camarada. Resumindo, o cara fomos pro aeroporto, o cara foi buscar a gente lá. Esse rapaz que nós conhecemos, ele mora num condomínio embaixo do meu, lá no Vivace. Mora na mesma rua. Caramba. Aí eu falei você mora onde? Mora lá no Parque São Jorge, na Arnaldo Sintra. Eu falei, o quê? Ele falou, o quê? Condomínio, mora no espaço. Não, mora no de baixo, no Vivace. Eu nunca tinha visto o cara na vida. Olha. Até quando compramos o apartamento aqui, eu queria morar em frente ao clube. É isso que eu ia te perguntar. Porque saiu lá de Pirituba e veio pra cá por causa do Corinthians. Por causa do Corinthians. Queria morar perto do clube, ficar mais perto, ir andando, mais próximo da arena. Fica 15 minutos da arena, 20 minutos. Tudo é perto. Caramba. Isso é fantástico. Você mudou uma vida pro Corinthians, né, cara? Fala um pouco desse seu trabalho. Você trabalha na área de responsabilidade social lá? Isso. Hoje eu estou como assessor de responsabilidade social do Corinthians. Legal. Hoje o diretor é o Adilson Monteiro Alves. E nós temos 2 pessoas fantásticas lá que trabalham lá com todo afinco, que é a Sônia, que é assistente social, junto com o Daniel. E tem a Luna, que agora chegou também, já chegou somando. Tem a Carmelita também como assessora, que faz o trabalho mais fofinho do departamento. Onde a nossa função é aproximar o Corinthians daqueles que se sentem excluídos.
Por isso que nós tratamos com várias ONGs. Tem hora que nós tratamos pessoas que têm esclerose múltipla, nós atendemos escolas, nós atendemos lugares, entidades periféricas. Sempre tem, toda semana, tem tour na Arena e tour no Parque São Jorge, pelo qual eu sou muito fã do Fernando. Qual é o nome do outro rapaz, o guia lá? Cristiano. Cristiano faz um trabalho fantástico lá na Arena. Tem o Butch lá na Arena, perdão, e o Fernando e o Cristiano no Parque São Jorge. E tem uma cena icônica que eu participei, assim, que o Fernando catou a Libertadores, jogou assim. Jogou não, perdão, colocou aqui no chão. E a criançada tocando, pegava no bonequinho, abraçava a taça. E ali acho que é um trabalho de formação de mais gente como a gente. De ter mais corintianos no nosso espaço. E o trabalho de responsabilidade social, isso pouca gente sabe. Isso iniciou lá atrás também com o Donato. E também ele foi inspiração para que tenha a Fundação Benfica. Pouca gente sabe. Eu mesmo tenho um sonho de ver o Corinthians ter uma fundação só para isso. Não um departamento, mas uma fundação. Certo. Onde a Fundação Benfica espelhou com o trabalho de responsabilidade social do Corinthians para executar isso lá na Europa. E o trabalho que a gente faz é um trabalho muito bonito, modéstia à parte. Principalmente com as pessoas que constituem, tem um viés social de aproximação dessas pessoas junto ao Corinthians. Normalmente levamos para os jogos do clube. E tem uma parceria muito grande. Eu sou muito grato por uma pessoa chamada Cristiane, a Cris Gambari, que ela ajuda muito o departamento. Ela não quer nem saber o que vai fazer lá. Não, vamos fazer. Eu ajudo. O Kaique também, do Departamento de Esporte Terrestre, também ajuda muito o departamento. Então, os departamentos são interligados conosco. Então, essas duas pessoas, assim, tanto a Cris, assim, que vamos fazer assim. Tem hora que quando não chega na frente, ela chega na Sônia e diz, olha, não vai ter ação no feminino, não? Então, a gente já leva pessoas lá, leva inclusão, leva... Esse último jogo nós levamos um asilo. Já levamos crianças portadoras de PNE e outras coisas, né? E pra mim, acho que o Corinthians ele não pode ser apenas o time do povo hoje, mas também o time de todos. De todos. Que legal. Que ele é pertencente a todo mundo. E como até emociona um pouco falar, claro. Porque acho que é aquilo que é o DNA do clube. O DNA do clube é isso. Ele nasceu para ser um time popular. E ele tem que se prevalecer popular. Se ele tem que prevalecer popular, ele tem que ser de todo mundo. Não importa quem, não importa de onde veio. Ele é um clube que tem que ser de todos. Porque acho que esse é o nosso diferencial em relação a qualquer clube do planeta. Caramba, que legal. Parabéns pelo trabalho, cara. Para todos vocês, Carmelita, também. Parabéns, que legal, cara. Eu não tinha muito conhecimento dessa área, não. Vai lá no departamento, lá fala com a Sônia. A Sônia é uma pessoa que... ela respira isso. Ela tem um olhar social muito grande. Então, se puder, seria uma pessoa até legal você trazer aqui. Que legal, pra falar sobre com certeza, com o maior prazer, cara. Isso ajuda muito. Que legal, parabéns pra vocês lá, parabéns. E me fala uma coisa, o que você acha do momento político hoje do clube lá, cara? Cara, todo momento político, ele é delicado. Voltando até na questão, falando um pouco até da a política nacional acabou refletindo um pouco dentro do clube. Também acho. Por mais que a política do clube, ela não é ideológica. Então não é Bolsonaro e Lula no clube. É situação e oposição. Porque lá tem tanto na situação e na oposição, nós temos todo tipo de viés dentro da que pertence à política nacional. Tem um cara que gosta do Lula, igual eu. Tem gente que gosta do Bolsonaro, igual eu, igual outras pessoas, assim vai. Mas o cenário político hoje, desde que eu acompanho, esse acho que é o pior cenário. Esse ano pior, né? É o pior. Eu acho que vai ser mais a flor da pele. Eu acho que vai ser mais brigado. Acho que, com tudo que o Corinthians está passando no momento,
essa periculosidade não é benéfica para o clube. Nós temos um candidato e temos um outro candidato. Eu acredito que ambos queiram o melhor para o clube, dentro da sua visão. Mas pra gente, qual é o melhor pro clube? O que a gente quer? Sabe? Eu acho que... É que não tava falando com teu pai agora há pouco, assim, eu peguei até um gancho. Eu me consigo circular em todas as chapas, todos os grupos lá que tem no clube, converso com um com o outro. Eu acho que a gente não pode se afastar das pessoas porque você tem uma ideia A, eu penso de A e você pensa B. Muito pelo contrário, eu vejo que a divergência ela é muito boa. Porque talvez eu tenha uma linha de pensamento dessa forma e você vem com uma argumentação e você abre minha mente. Eu sou aquela pessoa que eu não gosto de ter opinião formada para nada. Fechado, também. Talvez o que eu penso hoje, amanhã não é mais aquilo que eu penso. E não tem problema nenhum. A mudança de opinião ela tem que ocorrer. Não posso ser o que eu chamo de xiita. Tem candidatura que tipo não dialoga com o sócio. Acha que tá tudo no viés da torcida. Infelizmente, a torcida não toma as decisões que estão dentro do clube. Só que a torcida também é muito importante, a gente tem que olhar para ela. Porque é ela que faz o clube ser o que nós somos hoje. Então, se você também tem que abrir esse universo, são dois universos que o Corinthians tem. O associado do clube e o torcedor em geral. Quando eu falo torcedor em geral, é o torcedor... organizado ou não organizado, aquele que frequenta estádio, não frequenta, enfim. Mas consome o clube. E esse cenário hoje eu não sei qual perspectiva. Talvez possa ser algo legal, mas assim, tá muito acirrado, muito à flor da pele. Se você pensa, você foge um pouquinho da vírgula, você coloca uma vírgula na determinada frase, já gera um outro entendimento. Se você... pensa um pouquinho, ou você se aproxima se eu dou um abraço a um cara que é um candidato de outro lado, já sou mal visto, não pode acontecer. Isso é verdade. Isso não pode acontecer. Isso é verdade. Então, a divisão ideológica... O cara não é seu inimigo. Isso. O que está acontecendo é uma divisão que aconteceu na política nacional. Por isso que eu acho que isso reflete. Por mais que sejam políticas diferentes. Porque um lado, na política nacional, é praticamente o fascismo contra o antifascismo. Vamos dizer assim, que é o que estava sendo desenhado. E no clube é o lado A e o lado B. E você não pode frequentar um lado ou outro. Tem hora que você fica com um mal-estar se você tá no bar da Torre, ou você tá no Espetão. Se eu tô com uma camisa da Chapa e você tá com outra, parece que eu não posso chegar perto de você. Isso pra mim não é saudável. Mas a política é importante. Claro. Com certeza. Porque tudo que você faz na vida é política. Até pra você negociar alguma coisa com a sua esposa. Pô, eu quero ir no jogo tal. Não, você não vai. Você não vai. Você tem que fazer todo tem que ser político. Exatamente. Tem uma negociação ali. Eu tinha uma namorada na época, ela era boliviana. Eu lembro quando chegaram os ingressos da Copa do Mundo. Chegaram em casa os ingressos da Copa, ela chegava, você não vai no Copa. Semi, você não vai no Copa. É só porque a Bolívia não tá. Não é nem isso. Porque ela não queria que eu fosse na Copa sozinho. Assim, não, Semi, você não vai no Copa. Eu falei assim, mas Guel, você... Não. A partir do momento que eu saí do trabalho, um dia antes da abertura, encontrei uma porrada de croatas lá na Praça da República, lá tem o Bar Terraço. Ficamos lá e os caras bebiam 51 como se fosse a última coisa do mundo. Aí acabou 51, foram pro Velho Barreiro, Três Fazendas. Os caras não bebiam cerveja nada. Bebia 51 assim como fosse uma das melhores coisas do planeta. Eu tô lembrando de ontem. Você tem uma ideia. Aí na hora que ela viu uma foto ou outra, nunca mais a vi. Caramba. Você tem uma ideia. Isso foi em 2014. Que loucura, né, cara? É foda. Tem que ser político mesmo, mas... A ideia desse... Só vou pegar uma coisinha. Claro. Desse contexto dos croatas, eu conheci um. Acho que você sabe até quem é. É o dono do bar lá na Croácia? Você tá brincando? Sim. O Zélico. Zélico Pavletic. Conheci ele. Ele queria porque queria minha camisa, Não vou dar, não, nem ferrando. E dei. Então o cara veio pra Copa do Mundo. Veio pra Copa. Ele
deu um beijo na bochecha de uma repórter. Foi... E de lá ele começou a estudar e queria saber. Aí ele veio pro Brasil em 2015 e veio no Corinthians São Paulo. Adivinha qual? Da Libertadores? Não, 6x1. Veio no 6x1. Não, vou vir aí e tal. Começou a estudar português, né? Ali ele se transformou. Aquele jogo. Aí ele colocou a ideia na cabeça que ele já queria montar um bar temático, fez um bar todo de Coringão lá. De 6 em 6 meses, uma vez por ano, ia na antiga Drastosa, pegava a camisa e mandava pra ele. Demorava não sei quanto tempo pra chegar, mas chegava. Mandava pra ele. E aí ele abriu um bar do Corinthians. Sim, eu falo com ele pelo menos uma vez, 2 vezes na semana. Vamos ter que marcar pra ir lá. Vamos ter que marcar ele pra ir montou lá. um bar. Porque lá é um café-bar, né? Lá tem essa conotação. Já vi esse bar várias vezes aqui. Na internet aparece. Sim, aí ele... Os pratos, as bebidas têm nome de jogadores do Corinthians. O cara se apaixonou mesmo. Se apaixonou. Ele leva o Corinthians pra tudo que é lugar. Ele é torcedor do Dínamo lá, né? Ele vai caminho do Corinthians lá. Final da Copa, ele levou uma faixa do Corinthians. Na final de 18, ele levou uma faixa da... Foi Croácia e... Foi Croácia e França, ele levou uma faixa do Esporte Clube do Coringão lá. Vai Corinthians, Croácia, Fiel Croácia. Olha, Fiel Croácia. Você tem uma ideia? Ele foi... Você vê como o Corinthians, ele transcende esse tipo de coisa. Igual quando o Kim Il veio do Japão pra cá do Mundial. Você vê que o Corinthians é totalmente diferente. Esse universo nosso, ele é totalmente... Ele é inexplicável. É muito louco. Mas uma coisa que eu vi alguém dizer que é verdade. Quem nasce corintiano sabe o que é. Quem não é corintiano, nunca vai saber. É engraçado o que o Rui falou. Quando ele veio aqui, ele falou, cara, não tem um dia que eu vou dormir sem lembrar que eu sou corintiano. E quando eu acordo, eu já acordo de novo, já lembrando que eu sou corintiano. Né? Não tem como, e é verdade. Eu fiquei pensando, falei, caramba, Rui, nunca tinha pensado nisso. Mas sempre vou pra cama, penso no que o Corinthians vai ter amanhã, que não sei quem que escalou errado, que foi todo dia, mano. Exatamente. E já acorda pensando em alguma coisa do Corinthians. Todo dia. É incrível, né? Aí pensa, fica olhando, hoje tem futsal. Ah, vou lá. Aí quando você vai pegando, por exemplo, antigamente no Parque São Jorge, quando os jogadores treinavam lá, teu pai pode falar melhor que eu. O torcedor tinha mais aproximação com o jogador. Ele tinha muito mais. Eu chegava lá na grade, lembra que eu ficava lá na grade, lá, ei, Ronaldo, fulano, não sei o quê. Eles vinham lá, trocavam ideia, davam autógrafo. Faz um gol pra mim. E com certeza o cara ficava com aquele negócio aqui. Tipo, pô, lembrei daquele moleque que fez um gol. Será que aquele moleque chato vai estar lá de novo? Não sei o quê. Mas você tinha aquela proximidade. Hoje o CT tem uma estrutura fantástica. Ninguém pode falar nada. Porém, aquela aproximação... Acabou, né? Acabou. O jogador tá na bolha dele, né? Exato. Onde você respira um pouco isso? Nos jogos de basquete, futsal e feminino. Porque ela gosta... Você tem uma ideia? A Cacau Pardal, quando jogava no Corinthians, eu levei pro setor norte pra ver de arquibancada. Ia de metrô comigo. Que legal. Teve um jogo em Mogi, nós fomos em Mogi, teve aquela crise do combustível lá, que não tinha lugar nenhum. Voltou no mesmo carro, segurando um galão desse tamanho. Eu, Zanotti, a Calandrini e a Milene, a esposa dela. Caramba. Voltamos lá, dando risada, sabe? Essa aproximação que eu acho que falta dentro do elenco profissional. Porque quando eles veem o torcedor pedindo, eles valorizam muito isso. Você quer ver um cara fantástico, que não tem um reconhecimento muito, porque não passa muito TV aberta, é o Davis. Do futsal. Exatamente. Ele falou uma frase que eu guardo até hoje, que ele fala assim, sabe por que eu dou atenção para todo mundo que tá aqui? Por quê? Talvez aquele cara só tem aquele dia para me ver jogar, ou a oportunidade de tirar uma foto comigo, ou trocar uma palavra comigo. Talvez no outro jogo ele não possa vir mais porque tá trabalhando, pode estar acontecendo outro fato. Principalmente criança. Fala assim, talvez o pai só teve aquela chance de trazer aquele garoto aqui. E por que eu vou negar? São eles que fazem o que eu sou. E eles sabem a responsabilidade e a referência que ele tem referente ao seu público, né? A sua torcida. Falando sobre isso,
que às vezes a gente pensa, né? Será que o jogador dá tanto valor pro cara que... será que ele sabe dessa responsabilidade que o cara tá indo lá viajar, longe de casa, deixa a família, deixa filho, pô, uma briga em casa pra ir e tal. Como o Luan, por exemplo, né? Que veio, levou 80 milhões nosso em tanto tempo de contrato e tá continuando a vida dele lá. Será que os caras têm essa noção, né? Agora, falando até de quando aconteceu lá o negócio de Minas, né? Sim. Que tá voltando de lá e aconteceu tudo aquilo. Famílias desmoronaram ali para ir ver um jogo do Corinthians. Aconteceu uma tragédia. Eu vou falar, por exemplo, eu tinha ido de jogo, mas não, eu fui para esse jogo, mas não de ônibus. Uhum. Nós fomos de carro, foi eu, o Thiago, o Bisna, o Eltinho, a Laís a Laís é uma adolescente que sempre tá lá no setor norte. E o pai dela, o Xande. Fomos lá, curtimos o jogo, legal, voltamos. Aí na volta, vimos que o trânsito estava parado. Paramos atrás de um caminhão. De repente, eu vi só os caras da torcida descendo desesperado, correndo. Falei assim, mano, fica. Com a Laís no carro, falei assim, mano, fica, não abre essa porta. Achou que era a torcida? Pensei que era a torcida. Falei, a torcida do Cruzeiro tá dando ataque nos ônibus. Falei, fica aqui. Porque você estava de carro, o trânsito parou. Isso, e parou. Tinha mais ônibus. Tinha, vários ônibus de torcida. Aí eu falei assim, não, fica aqui. Por coincidência, o ônibus 13 tava do lado do meu do carro onde eu estava, que é o carro do Thiago. Isso. Falei assim, o que tá acontecendo? Aí vi uns caras monstrão de torcida chorando e... Mano, ajuda. Eu falei assim, que se dane, vou descer do carro. Aí desci, andei, o Thiago veio, viu o ônibus tombado. Aí a parte de baixo do ônibus estava virado pra mim aqui e tal. Aí eu dei a volta e veio uma parte de gente machucada. Já saindo. Aí eu ajudei a tirar uns 2. Aí viu que não deveria haver. Tinha, infelizmente, todas as vítimas, só para resumir, faleceram lá. Morte instantânea. Então, vamos dizer que não sofreram, né? E tirando gente lá, tal, ajudando daquilo que dava para fazer. Não tinha ambulância ainda na hora. Mas começaram a chegar. Eu acho que foi rápido. Eu acredito que na hora que eu parei o trânsito, o acidente já teria acontecido uns 10, 15 minutos antes. Entendi. Na hora que eu vi, me deu um desespero, que eu mandei mensagem em 2 grupos. Um foi um grupo da minha chapa e o outro foi um grupo, que acho que foi o grupo do hidrante. Porque na sequência o Dudonelli me ligou. O que aconteceu? Que não sei o quê, nananana. Eles já estavam em Três Corações, muitos quilômetros à frente, já tinham passado. E antes disso, a gente chegar no acidente, não sei o que aconteceu, nós ficamos no McDonald's lá, e os caras demoraram 1 hora e pouco para atender o pedido. Como a gente tava voltando meio que sem pressa, nem esquentamos a cabeça e fomos. Que era sábado, né? Isso. Sábado pra domingo, sossegado. Aí voltando. Aí, ajudando, chegando lá, mano, tinha 30, 40 ambulâncias. Tanto da concessionária da rodovia, tanto do SAMU, helicóptero, viaturas da polícia. Você tem uma ideia que a comoção foi tão grande que os policiais militares estavam dando a chave da viatura na mão do torcedor, da torcida. Manobra o carro aqui, vão abrir para as ambulâncias passarem, tal. Você tem uma ideia. Torcida manobrando o carro, manobrando a viatura e todo mundo querendo... Pra ajudar. Aí abriu aquele corredor, aí o Xande sai, os caminhões jogando pro lado, os carros pro outro, fazer aquele corredor para as ambulâncias passarem. Chegaram as ambulâncias e tal, só que acho que a ambulância tem 2, 3 pessoas no máximo. Então, seu carro tinha parado a quantos... Dá um torno de uns 6... Assim. uns 500 a 700 metros. Mas como lá tem muita curva... Isso, não dava pra ver o que exatamente. Aí chega... Você tem uma ideia, a torcida que estava carregando as macas para socorrer os feridos. Eu ajudei a carregar uns 3 ou 4, 5. Um cara tirar que foi... do ônibus, exatamente. das ferragens e... Exato. Já colocar lá e levar para as ambulâncias. E se não fosse isso, acho que teríamos um maior número de vítimas. Mas o atendimento foi muito rápido. Muito rápido. Caramba. Eu acho que isso aí ninguém pode falar. Porque... na hora que eu cheguei, já estava acionado, já estava ouvindo barulho de ambulância. O Bill mesmo do Gaviões, o vice-presidente, ele foi fantástico. Ele
É um dos caras que ajudou, que tava do meu lado lá carregando vítima para levar para as ambulâncias e tal. Aí numa dessa, o Edu da minha chapa me ligou. O Edu Ferreira, o Gaguinho. Antes que você precisar ir, tal, fica tranquilo. Eu vou tentar acionar aqui do jeito. Vou tentar ver o que dá. Na sequência foi o Donelli. Vi, mano, vê o que pode fazer, tal. Aí na sequência foi o Wesley, o diretor financeiro. Antes, vê o que pode fazer aí, que tal. Aí passa um tempo, veio o Duílio. Eu dele, ó, você pode falar aí meu nome. Por coincidência, é responsável você é assessor da responsabilidade social, você pode falar meu nome. Ele falou, o que eu tô falando aqui, vou até abrir aspas. Exatamente o que ele disse. Dá toda a assistência às vítimas, o Corinthians vai pagar. Se precisar de transferência de um hospital a outro, não importa o que seja, o Corinthians vai custear. Se tiver vítima fatal, vai pagar todo o translado, não importa o que seja, pode falar. Aí surgiu esse burburinho, eu falo, Bill, vamos fazer o seguinte, o meu canal de comunicação é você. Então vai ficar eu, você, o presidente do Willio e o Wesley do financeiro. Perfeito. Não sei se você percebeu, eu não alastrei isso pra nada, porque senão gera muito ruído de comunicação. Gera muito boato, coisa que não acontece. Isso é muito ruim. Principalmente em respeito às famílias. Exatamente. Para não ter aquele telefone sem fio, tá? Exato. Aí, com tudo isso, o Corinthians foi lá, pagou. Eu tenho acesso às notas. As notas estão todas no meu celular. Tinha funerária que tava querendo explorar, porque viu que era o Corinthians que ia custear. Você tem uma ideia, queriam cobrar em torno de 12 mil reais por corpo. E outra pessoa que foi fantástica comigo, que foi meu braço direito lá, foi o Mogi. Ele na gestão do Digão, ele foi de tesoureiro. Ele foi fantástico, ele deixou de trabalhar, ele ficou lá só cuidando disso, fazendo translado, fazendo isso, só antes, vou procurar funerária tal, o cara tá cobrando isso, tal. Por fim, deu em torno de 3 mil a 5 mil reais por pessoa. Então não é porque também o clube que estava pagando, pelo momento, mesmo assim... Teve essa exploração. O cuidado de não cair na mão dessas pessoas que iriam explorar... Sim. Todo esse momento... Esse desastre. Difícil. Teve funerária que estava aproveitando do fato. O Esporte Clube Corinthians Paulista, então os caras têm dinheiro. Que absurdo, né, cara? Teve isso. Isso eu não vou negar. Mas... Um momento tão sensível às famílias e tudo. Exato. Falei assim, não, vamos lá pagar. O Mogi mandou a nota, chegou a nota em torno de 50... Vou chutar 60 mil reais. Todo esse translado. No dia do transporte dos corpos, teve outro acidente lá na Fernão Dias que atrasaram os corpos até chegar ao Vale do Paraíba. Tava até o local. E antes disso, eu tava com todo o contato com o Vale, toda a imprensa. Não sei como esses caras se acham, né? Porque eles já estavam com o meu telefone ligando. Fiquei sabendo que vocês falaram assim, o Corinthians vai pagar. Estou falando em nome do presidente, assim, assado, tal. Fique tranquilo, o Corinthians vai pagar. É isso. Não posso dar maiores informações em relação a isso. Todas as assistências que as vítimas tiverem, será custeado. Saiu tudo que foi portal, saiu no Globo News, né? E ali, dentro de uma adversidade, também a torcida mostrou uma força de comunhão muito grande. Porque foi ali que tinha cara que nem sabia quem era, a gente tava lá carregando vítima para colocar dentro da ambulância. Tanto os paramédicos, tanto os médicos, tanto a Polícia Rodoviária de Minas, tanto todo mundo lá foi totalmente fantástico. Teve cenas ali que você vê as pessoas infelizmente mortas da forma. Não vou descrever. Não, claro, mas é doloroso. Porque até você ter uma ideia, eu voltando, meu pai nunca foi de ligar. Meu pai tem 73 anos, ele nunca foi de ligar pra saber onde eu tava, que jogo eu tava, não sei o quê. Nesse dia ele ligou. Meu pai chama de Nenê, né? Nenê, você tava nesse negócio aí que aconteceu aí em Minas Gerais aí? Tô voltando pra casa. Você não aprende mesmo, hein? Caramba. Você não aprende mesmo. Olha o susto que você me deu aqui, tal. Não, fica tranquilo, tal. Mas não dei muito detalhe, peguei. Só deixei ele tranquilo. Você vê como foi a repercussão desse acidente. E no dia do jogo, um dos meninos, acho que foi o Rafael,
Ele pediu o celular para tirar foto do pessoal dele da Chopp lá, que nós ficamos atrás da Chopp. Tiramos foto. E tem uma foto nossa, tá eu, o Thiago, o pessoalzinho. E esse rapaz saiu umas fotos nossas. Só que a gente jamais ia imaginar que isso ia ocorrer. Mas, resumindo, o Bill do Gaviões, o vice-presidente da entidade, foi fantástico. Como ser humano, como líder, como representante de uma entidade tão forte que é o Gaviões da Fiel. Dentro do Corinthians, o próprio Duílio. Duílio foi fantástico, foi um ser humano fantástico. Wesley. A Cris Gambari também me ligou, perguntando o que precisava, se tinha gente que a gente conhecia, que também se foi solidária. Depois eu só fui entender a repercussão de tudo isso foi quando eu cheguei em São Paulo. E vários jornalistas... Você chegou em São Paulo no domingo mesmo? E cheguei no domingo, só que eu cheguei por volta de umas 17 e pouca e já fui direto para a sala do Duílio. Não vou nem passar em casa. Fui direto para a sala do Duílio. Ó, aconteceu isso. Não, fica tranquilo, pode... O Duílio estava no clube. Depois eu vim para casa. Um cara que foi fantástico dentro da imprensa, tanto o Marcelo Braga, do Globo, e o Thiago Salazar, da Gazeta, foram... sensacionais. A única coisa que eu pedia para eles enfatizar muito em suas matérias é que as famílias não estavam pedindo Pix para nada. Putz, ocorreu mesmo, né? Isso. Se precisa, por favor, eu só vou pedir só que você grife que isso que eu estou falando. Tudo será custeado pelo clube. Porque tudo começaram a se passar por familiares pedindo Pix para ajudar e tudo. E a parte mais dolorosa é falar com as famílias. Você que teve que falar? Com duas delas. Uma foi quando que a mãe dos meninos, que ela não queria homenagem do Corinthians para nada. Porque ela... Sabe aquela coisa de mãe? Tipo... Tá vendo? Esse negócio não dá futuro nenhum. Estádio de futebol, você tá maluco. Torcida, não sei o quê. E ela levou isso. Só que a gente tem que só ouvir. E acolher. Aí você tinha que falar, senhora, é o seguinte, o Corinthians vai custear tudo. Não, mas eu não quero nada do clube, eu não quero nada que vem desse lugar, não quero nada que vem de vocês. Foi graças a essa porcaria que tirou a vida do meu filho. Dá pra entender, né, mano? Assim, só que, senhora, é o seguinte, o Corinthians vai custear todo o translado, só que isso é um processo muito caro. Eu não sei qual é a condição financeira pra senhora, eu não vou perguntar, isso não cabe a mim, não é? Mas é um processo muito caro. A gente quer trazer seu filho com dignidade, transportar seu filho com toda a dignidade possível. Até o momento que ela amoleceu. A princípio ela não queria homenagem nenhuma. Lá na arena, nada, não queria nem coroa de flores. Aí eu peguei e banquei isso. O Nelsinho foi fantástico também, o Nelsinho da loja. Ele ajudou com 7 camisas para as pessoas serem homenageadas, entregadas para as famílias. Nem isso ela queria. Só que você tem que fazer um trabalho todo de... Você tem que ser mais acolhedor. Você tem que ser... Aí, nesse momento, você esquece que você é torcedor. Você esquece que você está representando um clube. Você vira só um ser humano. Senhora, é um processo... A gente quer trazer seu filho com toda a dignidade possível. Eu sei que a forma que eu vou entregar... Que vai ser entregue seu filho não é legal. Porque quem está perdendo é a senhora... A senhora está perdendo um filho, você está perdendo um ente, você está perdendo uma pessoa que você ama. Aí, na questão da homenagem, eu banquei. Falei com o rapaz da comunicação, não, faz lá na arena, que se dane. O Bill lá falou, vou colocar a bandeira do menino mesmo, lá na Norte. Depois a gente vê isso. Porque seria estranho de fazer uma homenagem para 6 e não tirar um. É. Claro, com certeza. Então não seria o correto. Então, depois a mãe entendeu, passou um tempinho, a mãe entendeu. Obrigado por ter cuidado do meu filho. Obrigado por causa disso. Mas é uma experiência que eu não tive antes. Nunca tinha feito isso antes. Que tristeza isso. É uma tragédia, né, cara? Mas... Você chegou aí, então, nos velórios, tudo? Não, no velório eu não fui. Eu só cuidei toda da parte... todo o bastidor. E tomando todo cuidado para que não voasse boatos. Em grupos de WhatsApp, estavam falando muita bobagem.
Ah, porque eu tinha conhecido lá não sei aonde, que falou que é isso. E pior que coça, porque você desmente, você não pode desmentir e também não pode... Fala assim, não, deixa. Quando tiver tudo pronto, aí já pega e já solta isso. E como que estão os que ficaram internados? Como que eles ficaram? Ó, ficou saiu ontem ou hoje. O mais grave é o motorista. Que ainda tá lá, mas não tá mais na UTI, mas continua internado. Certo. Caramba. Esse é um assunto complicado. A gente ama tanto e vai atrás. É, porque o motorista ele fez uma manobra que talvez seria pior. Porque quem tava lá sabe, a roda do carro, quando ele pegou o barranco, tava 3 metros acima do barranco. Pelo que eu entendi, como ele fez a curva, eu imaginei que ele já jogou o ônibus pro barranco sem freio. Isso é uma interpretação minha, só para deixar claro. No barranco. Com o atrito, vai diminuir a velocidade. Só que fez o contrário. Acho que ele estava em alta velocidade, a roda fez isso aqui. Ele subiu no barranco, uns 3 metros de altura, e de lá ele tombou e andou uns 20, 30 metros. Mas falaram porque que poderia ter ainda de outro caminhão, isso. Poderia ter atravessado a pista. Sim. O menino, pra você ter uma ideia, 4 pessoas saíram lá totalmente ilesas, sem um arranhão, sem nada. Sem nada. Que foi o Fabrício. Até mandou o áudio descrevendo isso pra mim. E de 46 passageiros, 2 do nada resolveram ficar lá em Belo Horizonte para passear. Nossa. Ah, quero conhecer a cidade, não vou voltar no ônibus. Que coisa, cara. Às vezes as pessoas não entendem por que a gente vai atrás do Corinthians e tudo, né? Conversando com o Eduardo, o pai do Donelli, ele falou que o filho dele sentiu. O filho dele é oriundo de torcida. O pai dele eu conheço ele há muito tempo, é oriundo de torcida. Então ele sente, ele sabe. Ele já foi para estádio. Gente que frequenta estádio de futebol sabe. Todo dia você faz uma amizade diferente no estádio de futebol. Ou jogo fora, jogo na arena, não importa onde. Sim, claro. E você vive aquilo. Não tem como você não ficar chocado. Mas tanto o clube, tanto o Gaviões. O Gaviões foi fantástico na tratativa disso também. Teve um alto índice de sensibilidade. Foi muito acolhedor nesse caso. Teve contato das torcidas de lá com você, alguma coisa? Teve contato junto mais os Gaviões. Mas tanto a Máfia Azul e a Galocura ajudaram muito. Tanto a Máfia Azul foi lá dar assistência às pessoas lá no hospital. Certo. Viu que estava precisando e conforme as pessoas estão tendo alta, eles mandavam para São Paulo. Porque nessa hora, eu acho que não há rivalidade. Transcende ali, né? É o sentimento de torcedor, porque eles também sabem o que é viajar atrás do clube deles. Eles também sabem como funciona caravana, pegar a estrada, vai lá cantar 90 minutos, acabou o jogo, já tem que vir embora. Então, eu acho que a comoção foi essa. Tipo, a rivalidade acabou nesse momento. Claro. Tipo, não tem rivalidade. Isso aqui é nossa essência de torcida. Então, por isso, eu acho que teve esse alto índice de sensibilidade. Às vezes as pessoas não entendem porque que a gente vai atrás tanto assim, tudo, mas a gente é muito apaixonado, né? Não tem outra palavra, né? Enfim, parabéns por ter ajudado todo mundo lá. Imagino que deve ter sido uma cena bem complicada. Nossos sentimentos a todos os familiares e a todos que ajudaram, nosso agradecimento aqui de alguma forma, né? Nossa solidariedade a todos, né? O Corinthians participou, do Ilho, tudo. Então, infelizmente aconteceu, mas é difícil descrever. O nosso amor que faz a gente ir atrás e apaixonado e quer ver um abraçar o outro e tal. Eles estavam fazendo aquilo que eles gostavam. Claro que ninguém quer o que acontece, né? Mesmo estando atrás de alguma coisa. É que a gente encara isso, não... Muita gente fala que é hobby. Pra gente não é um hobby isso. É vida, né? É a nossa vivência, a nossa essência, é o que nós somos. Cada um vive o Corinthians do seu jeito. Tem gente que gosta de ver o seu jogo pela TV, tem gente que gosta de ouvir seu jogo no radinho. Então, uma vez eu comprei um celular bem antigo para me voltar a ouvir o jogo no rádio. Tá lá na arena, coloco o fone de ouvido e fico ouvindo o jogo. E ninguém mais corintiano que exatamente. Todo mundo consome o Corinthians de qualquer forma.
Quando você escuta, quando você para na TV e tá assistindo um jogo, você já tá consumindo. Porque você consome os comerciais, você tem todo o direito de exigir tá alguma ajudando coisa. a sua audiência de alguma forma. Exatamente. Com certeza. Cara, quando a gente iniciou até já tinha a ideia de trazer aqui antes, né? Pra gente falar de Corinthians e tudo. Nós falamos até antes de ter acontecido isso. Sim. De você vir, né? Imagino que muita gente deve ter te procurado. Então, porra, agradeço de coração quando você entrou em contato comigo aquele dia lá. E, pô, vamos lá, até pra gente esclarecer essa coisa. Estão me procurando, mas eu quero primeiro ter a palavra com você. Então, agradeço de coração, cara. Você ter vindo aqui. Claro. Ter contado também da sua história, que é excepcional, né? Eu queria muito pra falar dela. Pô, quase rumo aos 1000 jogos aí. Não é fácil, não é tudo. Você não encontra em qualquer lugar. Né? Na hora que eu encontro o Vladimir, eu falo assim, Vladimir, eu vou chegar em você, hein? Vai chegar vai passar aí, né? E, pô, obrigado por ter vindo. Que isso. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho lá no departamento social, lá no assistência social, né? Departamento de Responsabilidade Social e Cidadania. Isso, perfeitamente. É isso aí. Parabéns para todos que trabalham lá, né? Claro. Que você mencionou, trabalho magnífico, sensacional. Eu conhecia pouco, passei a conhecer mais por você, por acompanhar seu Instagram e começar a seguir também o departamento, tudo. Porra, Corinthians é um mundo, né, cara? É um mundo. Ele é um universo à parte. E então, já deixando até para quem está nos assistindo, vem conhecer, para quem sabe se associar, participar mais. Quer mudança, seja sócio, faça parte dessa mudança. A gente precisa de mais gente lá. Né? Tá na mão hoje de 4, 5 mil. Um clube do tamanho do Corinthians, não dá, tem que ser mais. De 38 milhões, o que eu posso dizer, você torcedor que tem a condição de querer mudar o clube, de querer fazer algo em prol do Corinthians, se associe. Aí você vai falar, pô, mas tem que esperar 5 anos. A partir do momento que você passa aquela catraca e coloca seu dedinho e pegou a carteirinha, você já pode reivindicar, você já pode cobrar, você já pode exigir, você pode sugerir e você já pode participar. Pode participar. Que é o mais importante. Isso, exatamente. Pode participar e aprender muito de como é o clube também, porque tem esse processo. Exato. Né? É isso aí, meu irmão. Obrigado por ter vindo. Junto. Feliz demais, Eu cara. que agradeço. Obrigado por tudo, pelo seu trabalho, ter vindo aqui. Carmelito, um beijo. Um dia vamos fazer com você aqui também. Brincadeira. Rapaziada, se inscreve no canal, dá um like pra gente. O canal aqui é isso, é pra fiel torcida, trazer vivência de Corinthians, trazer histórias. Quem acha que quer compartilhar as histórias, enfim, entre em contato pelo Instagram, do Corintiano Pod, no meu, enfim. Vamos trocar ideia que aqui é aberto para vocês. Para ideia, para debate, para conversa. Valeu, fiel torcida. Se inscreve, deixa o like. Até a próxima. Valeu!